noite a todos. O tema que nós vamos bater um papo é a parábola do óbolo da viúva. Vamos iniciar com... Cadê que está aqui? Um dos tripés da doutrina espírita, né, que nos remete à fé, o perdão e a caridade. Tá, meu tom de voz está bom? Tá. E a caridade. Tá? No capítulo 12º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no título 12º, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tem como tema central a caridade, né? Então, nesse capítulo ele aborda todos esses pontos, né? Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, a parábola, o óbolo da viúva, do qual nós iremos discorrer um pouquinho mais, convidar os pobres e os estropiados, servir sem esperança de retribuição, e na parte das instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Evidentemente, todos esses tópicos eles estão diretamente interligados, né, com o tema central, que é a questão da caridade, da doação. Tá? Deixa eu mudar aqui. Bom, então nós vamos pegar especificamente o óbolo da viúva, né? Então tem essa passagem evangélica, onde, segundo São Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44, e o São Lucas, no capítulo 21, versículos 1 a 4, narra essa passagem de Jesus, né? Então conta que Jesus, ele estava no templo, né? Ele ficava observando as pessoas que iam e faziam as doações, né? Então, uns iam, depositavam mais, outros menos, etc. E aí ele chamou a atenção especificamente de uma viúva, que ela foi e depositou apenas 2 moedas, né? Então aí diz que Jesus, né, estando sentado de frente ao gasofilácio, é um nome complicado, né, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo que lhe restava para viver. Só para título de curiosidade, né, o óbolo é a moeda judia vigente na época, né? Esses aqui são apenas dois modelos. Eu deduzi que, né, é dedução minha, porque tem outros com várias, com outras figuras. Tem uma aqui tem um barco, tem uma que tem uma ave. Então eu acredito que, dependendo da estampa que tinha na moeda, ela tinha um valor, tá? E o falado gasofilácio era aquela urna que depositava o dinheiro. Essa aí era um dos modelos de urna. Então tinha umas quadrada, retangular, mais alta, mais baixa, tá? Então eu simplesmente peguei uma de modelo,
Só para nós termos uma ideia. E aí tem a abertura ali na parte de cima, né? Então as pessoas vinham e faziam suas doações, tá? Bom, e aí então, a partir dessa passagem do Mestre Jesus, né? Nós podemos então começar a discorrer sobre elas, né? Então, primeiro ensinamento, né? Nós sabemos que no princípio espírita, né, maior é fora da caridade não há salvação, né? Então, essa frase, ela incentiva a nossa vivência nos ensinamentos de Jesus. E para que a gente busque uma vida mais desprendida, né? A espiritualidade também, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte, né? O verdadeiro sentido da caridade, segundo o Mestre Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas, né? Retornando à questão da doação, né? A doação das 2 moedas da viúva em comparação ao que os outros Jesus tinha observado, aos nossos olhos, a primeira conclusão óbvia que nós vamos fazer, né? O que é? A viúva deu menos que os demais, né? Do ponto de vista simplesmente da gente olhar a situação por fora, né? No entanto, nós devemos nos lembrar que quem estava naquele momento olhando as doações era Jesus, um espírito elevado. Então veja bem, então Jesus, ele conseguia enxergar, né, não com os olhos, mas de uma outra forma, ele enxergava o íntimo das pessoas no ato da doação. Então, para uns, era simplesmente como, vamos dizer assim, para se engrandecer. Olha, estou doando, né? Para outros, era na verdade um jogo de troca de favores. Olha, eu estou doando, mas eu quero benefício para essa minha vida, ou quem sabe de repente até benefício para uma vida pós-morte, né? Para outros, estava doando para agradar os sacerdotes. Ele conseguia enxergar no fundo qual era o objetivo de quem estava doando. E aí que chamou a atenção da viúva, né? Por quê? A viúva entregar as 2 pequenas moedas, ela entregou de uma forma totalmente desprendida, né? Ela entregou, vamos dizer assim, um dinheiro que ela tinha, que era para o seu próprio sustento, inclusive. Ela abriu mão, né? Ela foi assim com total abnegação. E isso chamou a atenção de Jesus, tá? Então, veja bem, Jesus, né, naquele momento, ele observou a questão moral e não a questão material.
ele ressaltou aos discípulos, né, a sinceridade na fé da viúva, na vontade de contribuir, né, o desprendimento, o esquecimento de suas próprias necessidades, né? Ou seja, ela doou no momento de completa renúncia, tá? Então são esses valores, né, que nós devemos sempre buscar quando nós fazemos uma doação, né? Uma caridade pura, sublime, né, sem esperar nada em troca, né? Nenhuma recompensa, nenhuma retribuição. O valor da intenção sobre a quantidade, né? A vaidade pode levar, evidentemente, muitas pessoas abastardas, né, ricos, né, a somar, a doar grandes somas. Mas para Deus, a pequena doação da viúva é que tinha realmente um valor imenso, por causa da sua doação de coração. Uma coisa sublime, né? Vamos dizer assim. Claro que não devemos, né, censurar quem age dessa forma, ou seja, que doa, né, doa o que está sobrando, né? E Jesus, em hipótese alguma, censurou também, né, em nenhum momento aqueles que doavam a sobra, na verdade, né? Estava doando o que não lhes fazia falta, tá? Mas, na verdade, todos esses que doavam nessas condições, né, no fundo, ele esperava, né, que a pessoa tivesse a consciência de saber que não estava praticando uma verdadeira caridade, tá? Allan Kardec, né, nesse ponto, ele fala o seguinte, né, a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo, né? E aí ele fala, bom, e essas pessoas que não tinham, né, e que alegam que se tivesse, ajudaria os demais, né? Será que realmente, ele questiona, né? Será que realmente é esse o pensamento? Né? Será que realmente essas pessoas que, olha, agora eu não tenho, né, e de repente ela se vê numa situação um pouco melhor, ela vai realmente pensar no terceiro, né? Ou ela vai agir como a maioria, né? Está sobrando, então eu ajudo. Quando nós temos essa preocupação de ajudar, de auxiliar, né, nós precisamos então, né, ter sempre em mente a questão de ser realmente desprendido, uma ajuda desprendida, sem esperar absolutamente nada de retorno, tá? Nós devemos olhar olhar assim, com aquele foco na caridade, né, como um exercício realmente de desprendimento, né, de amor ao próximo, enfim, né, e à medida do possível a gente sempre cultivar esse crescimento dentro de nós. Então a verdadeira caridade, né, que é a doação direta, sincera, desinteressada, é enfatizada como um ato de amor. Então não se deve buscar aplauso nem reconhecimento, onde
no capítulo 12 fala que a gente não deve esperar nada, né? Ou seja, a mão esquerda não deve saber que você doa com a mão direita, tá? Outro tema que nós temos na doutrina espírita, né, fora da caridade não há salvação. Justamente por isso. Nós devemos sempre, na medida do possível, sempre procurar exercer essa caridade. Novamente, de uma forma totalmente desinteressada, né? Imbuído realmente em ajudar, né? E nós podemos aplicar isso, claro, no dia a dia, né? Então, como é que nós podemos fazer, né? Então, a lição do óbolo da viúva, né? Ela leva-nos a praticar essa caridade, devemos praticar, no dia a dia, no cotidiano, né? Então, ou através de recursos materiais, né? Ou através de questões morais. Então, não necessariamente essa caridade, essa doação deve ser através de ajuda em dinheiro, né? Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos doar um pouco do nosso tempo, né? Nós podemos dar um simples abraço, uma palavra de conforto, um acolhimento. Isso, aos olhos de Deus, é muito mais importante do que você ter aquela sobrinha. Hoje me sobrou 20 reais, eu vou dar de esmola então. Isso aos olhos de Deus é muito mais importante, né? Tem muito mais efeitos, né? Então, como acabei de dizer, não é só com dinheiro que nós conseguimos enxugar, né, lágrimas de alguém, tá? Então, existe no Brasil, hoje, né, muitos grupos que se unem de pessoas, não necessariamente pessoas que sejam abastardas, né, mas que se unem, que possam dispor de um pouco de tempo para ajudar as outras pessoas, né? Então, voltando a dizer, né, você não tem dinheiro, mas você tem um pouco de tempo para ouvir uma pessoa, né, para dar um acolhimento a uma pessoa, para dar um abraço a uma pessoa, né? Tudo isso é uma forma de caridade, né? E vai ter o mesmo efeito, né, com as 2 moedas dadas pela viúva, né? O que estava por trás daquele gesto das 2 moedas eram justamente todos esses atos que só Jesus conseguia enxergar, obviamente, né, por ele ser um espírito elevadíssimo, né? Então, o que os outros, seus discípulos enxergavam, né, que um deu 30 moedas, outro deu 15, outro deu 20, né, ele enxergava de outra forma, né? E foi isso, justamente, essa lição que ele passou para os discípulos e nos passou, tá? Então, assim, nós devemos sempre nos pautar, né, quando fazermos qualquer doação, principalmente objetivando nesse sentido, né, e não pensar no valor monetário da doação que a gente faz ou fizer, tá? Tem uma reflexão aí, que nos foi deixada por São Vicente de Paulo. Veja quão profundo é a colocação que ele nos faz.
né? Então ele disse o seguinte: não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que seja o grau de seu adiantamento e de sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sedes brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Chama atenção no primeiro parágrafo, né? A situação que ele coloca, que independentemente da elevação moral de espírito, nós somos espíritos, né? E aí tanto faz encarnados ou em erraticidade, que são aqueles espíritos que estão zanzando no plano espiritual ainda, né? Tá? Que mesmo assim, há sempre um espírito superior, né? Que nos eleva, nos ensina, né? E o que chama a atenção, né, é que há sempre um inferior, né? Nós estamos numa posição, mas com certeza há um espírito superior a nós, né? Assim como com certeza há um espírito menos do que nós, né? E veja, ele ressalta, né, que nós temos a obrigação, né, de passar também esses ensinamentos para aquele espírito que está abaixo de nós, né? Assim como nós somos amparados, nós temos obrigação também de amparar os nossos irmãos inferiores, tá? No demais, né, ele volta ao tema do capítulo 12, né? Então, e a gente ser indulgente, né? Nós não sermos ignorantes, né? Instruir os menos instruídos, né? Ser benevolentes, tá? E com isso, então, a gente vai caminhar, né, e chegar à lei de Deus, que nós sabemos que a lei maior de Deus é a lei do amor, né? Então, com essa prática, certamente nós conseguiremos ter uma elevação espiritual e quem sabe, né? Quem sabe, se não nessa vida, mas talvez numa outra, a gente possa chegar numa condição melhor do que nós nos encontramos hoje, tá? Então, basicamente, a lição do óbolo da viúva é essa abordagem desse aspecto, né? De nós não olharmos, não focarmos apenas no ato simples de fazer a doação, né? E sim como nós devemos efetivamente fazer essa doação, fazer essa caridade, tá? Eu agradeço a atenção, né? Nós temos alguns minutos ainda, e aí fica aberto, né, para quem quiser contribuir, falar alguma coisa, complementar.